Amados irmãos, vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui está meu filho Kaique, também vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos estar tratando a respeito de o rei Davi, grande Davi, um homem segundo o coração de Deus, descrito através das Escrituras. É um texto que às vezes causa alguma estranheza, alguma polêmica por parte de alguns, porque muitos têm a dificuldade de reconhecer Davi como um homem segundo o coração de Deus. Porque normalmente quando falamos Davi, um homem segundo o coração de Deus, logo vem em mente, se torna eminente o pecado de Davi, o adultério de Davi, e o agravante que Davi gerou através do adultério, onde deu a ordem para que o esposo cuja mulher ele adulterava fosse morto, que foi o caso de Urias, que foi morto pelo mandato do rei Davi. Então, quando falamos Davi é um homem segundo o coração de Deus, traz uma certa estranheza no coração de muitos. Porque fala, como que Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus, se ele comete um adultério e em seguida ele manda matar Urias para tentar sanar a situação dele? Então, existe uma certa dificuldade de entender isso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22, diz assim as Sagradas Escrituras: E tendo tirado a este quem? Tendo rejeitado o rei Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Esse é o testemunho que temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Dizendo que Deus achou Davi, o homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Estaria a Bíblia errada, trazendo essas qualidades, esses atributos sobre a vida de Davi? Estaria Paulo errado em trazer essas referências, essas clarezas, essas qualidades sobre a vida de Davi no Novo Testamento? Ou alguns não entenderam o que é ser um homem segundo o coração de Deus, o que Deus se referiu, que tinha se provido de um rei que o agradaria, um rei que realmente faria a vontade dele. Qual que é a concepção dessas palavras de Deus dirigida a Samuel concernente a Davi? Como entender isso? Como lidar com essas supostas contradições? Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, ter cometido essas atrocidades, ou seja, pecados, que eram um pecado digno de morte, dizendo de passagem, porque naquela época, a lei que regia sobre os israelitas é que se alguém fosse pego em adultério, teria que ser morto. Então Davi era passivo de morte, mas toda a vida Deus ele perdoou Davi, mas a consequência não. Então vamos tentar falar um pouco em relação a isso. Primeiro fato, quando Deus ele diz que Davi era um homem segundo o seu coração, o rei que ele se aproveu, que faria toda a sua vontade. Primeiro, quando Deus viu esses atributos na vida de Davi, ele ainda não tinha cometido pecado, ele não tinha cometido adultério. Mas diante daquela situação, onde não existia nenhum homem sobre a face da terra que estaria pronto a praticar a justiça, ou seja, um homem que não iria contra a sua própria consciência, porque não é lícito que o homem vá contra a sua própria consciência, entendeu? Então ele encontra Davi, e ele se provê do Davi, ele olha dentro do coração de Davi: eita, achei um homem íntegro, um homem que não se dobrará aos contrários, mas seguirá realmente aquele que está firmado no seu coração. Ele não irá contra a sua própria consciência, mas executará a cabo aquilo que ele acredita e lutará com todas as suas forças para proteger os seus ideais. Então Deus vê isso na vida de Davi. Então quando Deus fala que encontrou um homem segundo o seu coração, Davi não estava naquela condição de adultério, não estava naquela condição de estar ali pronto a cometer um assassinato. Mas sim, Davi, ele estava na condição que Deus queria. Uma pessoa que era zelosa pelos seus ideais, por aquilo que ele acreditava. Porque lá em Ezequiel, a Bíblia descreve o quê? Se um justo
ele deixar a sua justiça e voltar a praticar a iniquidade, ele morrerá por conta da sua iniquidade. E Deus não faria menção das suas boas obras, mas sim, na sua iniquidade que praticara, o justo que deixou a justiça, ele morreria na sua iniquidade. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas quando Davi, ele peca, ele comete o adultério, depois ele manda matar Urias, aí vem o profeta e conta uma parábola para ele. E quando Davi se identifica, o profeta fala, ó, eis que é você, esse homem aí que você sentenciou que ele deve morrer. É você esse homem. Então, quando ele se esclarece que ele era esse homem má, que ele reconheceu que ele era digno de morte, Davi, de imediato, ele falou, esse homem sou eu, então. Ele reconhece, então eu devo morrer. Eis aqui, meus pecados estão diante de mim, não me são ocultos, e eu confesso diante do Senhor, sou passivo de morte. Ele mesmo sentenciou que ele é passivo de morte. Então isso, na verdade, enaltece mais que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Talvez agora você esteja se perguntando, mas como? Mesmo diante dessa situação, agora você está querendo dizer que isso acaba realmente contribuindo para se dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Sim, porque tantos outros, talvez todos, se ele fosse realmente pego, realmente o seu pecado viesse à tona esclarecido, a maioria ia tentar disfarçar o seu pecado. A maioria ia tentar esconder o pecado na semelhança de Adão e Eva, que começou o que? A transferência de culpa, jogar o pecado dele para outro, a sua responsabilidade para outra. Mas Davi não, ele reconheceu. Quando realmente a mente dele se esclareceu que ele estava na condição de pecado, de pecador, ele realmente confessou. Ele falou, não, realmente eu sou passivo de morte, sou digno de morte. Eu pequei. Então ele reconhece que Deus é justo. E ele reconhece que era a justiça do Senhor e era justo que realmente ele viesse morrer e padecer e sofrer pelo pecado que ele cometeu. Então Davi era um homem que não agia conforme as decisões e as reações de qualquer outro ser humano fosse agir, como Adão agiu lá atrás, escondendo os seus pecados, escondendo as suas transgressões. Então, Deus via que Davi tinha isso no coração. Agora imagina Davi, quando Deus diz isso, que ele era um homem segundo o seu coração, antes de cometer esse pecado, esse delito, que a sua consciência o esclarecia em relação às coisas, ele tomava as decisões coerentemente. Mas infelizmente, por um período ele foi o quê? Enlaçado, enrendado, ele entrou na rotina, entrou na mesmice. Ele achou que realmente ele valia ali por 10.000 soldados, por 10.000 de Israel. E não foi mais a guerra, que era costume dos reis ir à guerra, porque um rei, quando ia à guerra, ele encorajava todos os soldados. E Davi entrou ali naquela rotina, naquela mesmice. O povo começou a atribuir por aquele momento a ele a status, que ele realmente era um homem importante. Ele concebeu isso no seu coração. Foi o que veio ser um laço a Davi, quando ele realmente achou que ele era uma pessoa importante. E Deus, por um instante, saiu um pouco de cena, porque era Deus que o protegia, era Deus que o livrava, era Deus que o dava vitória. Entendeu? Então ele foi enlaçado, então ele ficou espiritualmente cego por um instante. Mas quando veio o esclarecimento na mente de Davi, ele, sem dúvida, sem pensar duas vezes, ele reconheceu: realmente eu pequei. Realmente eu sou digno de morte, sou passivo de morte. O Senhor é justo, Ele continua sendo justo. Então, Deus jamais rejeitará um coração dessa forma. Deus jamais rejeitará um homem que realmente, quando peca, e ele é esclarecido do seu pecado, que realmente confessa ao Senhor. Deus jamais rejeitará um coração desse. Então, Deus não errou quando disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Deus, ele acertou. E acertou realmente com muita clareza. Deus realmente não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa. Quando ele disse que realmente Davi era um homem segundo o seu coração, Davi era um homem segundo o seu coração. Entendeu? E até mesmo quando Davi ele peca, ele comete uma atrocidade, que ele era digno de morte, até o pecado dele
realmente traz à tona que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que realmente reconhece o Senhor em todo o tempo, mesmo estando errado, reconhece sua fraqueza, reconhece o seu pecado. Então realmente Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não existe uma contradição na Bíblia. A Bíblia não está errada. Agora, quando as pessoas falam, não, Davi não é um homem segundo o coração de Deus, porque ele adulterou, ele mandou matar, ele era um homem sanguinário. Na verdade, é que essas pessoas, elas têm dificuldade para perdoar. Elas têm dificuldade para confessar os seus próprios pecados, os seus próprios delitos. Elas têm dificuldade para reconhecer a justiça de Deus. Então, normalmente, se faz o quê? Se coloca um peso sobre a vida de Davi. Se faz um juízo condenatório sobre a vida de Davi. Então, na verdade, o problema não está com Davi. Não está com o pecado de Davi. O problema está com a pessoa em reconhecer. Você entendeu? Que, peraí, eu acho que eu não estou reconhecendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de confessar o meu pecado como Davi confessou o pecado diante de Deus. Eu acho que eu tenho dificuldade de aceitar a justiça de Deus sobre a minha vida e eu colher realmente do fruto que eu semeei. Então, na verdade, o mundo tem uma dificuldade. Normalmente, quando alguém se converte ao Senhor, aqueles que antes conheceram as atrocidades que esse indivíduo cometeu, eles falam, olha, ele está se escondendo atrás da Bíblia, está se escondendo atrás de uma religiosidade, está se escondendo atrás de um cristianismo, de Cristo. Mas, na verdade, essas pessoas têm dificuldade de reconhecer que aquela pessoa ela mudou o comportamento. Daquele momento que realmente colocou a vida para Cristo, ele já passa não a praticar mais as atrocidades que ele praticara antes. Mas as pessoas têm dificuldade de enxergar o novo caminhar dessa pessoa em Cristo Jesus. E ela vai começar a olhar só o quê? Para a fraqueza dele. Só que é uma fraqueza que Deus já lançou no mar do esquecimento e dela não se lembra mais. Essa pessoa passou a ser uma nova criatura. Ela, nos dias presentes, ela não pratica mais os mesmos pecados, os mesmos delitos que praticara outrora. Mas o mundo tem a dificuldade de reconhecer que essa pessoa é uma nova criatura. Vai sempre estar atacando a face dessa pessoa que ela está escondendo atrás da Bíblia, está escondendo seus pecados, mas na verdade não. Ela confessou aos pés de Jesus. Ela reconheceu que ela era pecadora, que ela precisava de um justificador para a vida dela. E o Cristo Jesus a justificou, lançou o pecado no mar do esquecimento dele, não vai se lembrar mais. É isso que acontece quando alguém reconhece o seu pecado e reconhece a justiça de Deus, que Deus é justo para condenar. Mas quando isso acontece, Deus desce com a misericórdia, Deus desce com a justificação através de Cristo Jesus, e essa pessoa não vai ter mais julgo, mas a humanidade vai ter dificuldade de aceitar que essa pessoa agora é uma pessoa justa. Assim, muitos fazem essa ideia também de Davi, de não querer aceitar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pelo passado, pelo ato insânio de pecado que cometeu, mas as pessoas não conseguem enxergar com clareza o esclarecimento que essa pessoa teve do pecado dele, o reconhecimento da justiça de Deus, o reconhecimento que era digno realmente passivo de morte. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é ir de acordo com aquilo que a sua consciência esclarece que é verdade, que é o certo para aquele momento. Então, Deus, quando Ele vê um atributo desse no homem, jamais Ele rejeitará. Deus vai vir com o seu bálsamo, Deus vai vir com o seu perdão, Deus vai fazer tudo novo na vida dessas pessoas. E essa pessoa vai receber o agravante que Ele gerou com alegria. Ele vai colher o fruto que Ele plantou, mas só que o peso que estava sobre a consciência dessa pessoa, que o trazia condenação, desconforto, Deus Ele vai tirar esse peso sobre a vida dessa pessoa. E ele vai continuar trilhando, louvando, agradecendo o Senhor, mesmo colhendo as aflições que ele plantou, mas ele, em tempo nenhum, ele vai negar a justiça de Deus. Em tempo nenhum, ele vai esconder o seu pecado, o seu delito. Então, realmente, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Uma outra pessoa, que mesmo que a Bíblia não mencione com clareza essas palavras, que é um homem segundo o coração de Deus, eu vejo que é João Batista. João Batista realmente é um homem segundo o coração de Deus. Embora a gente vai ver, não ter falado, João Batista é um homem segundo o coração de Deus.
mas com clareza, para um bom entendedor, algumas características de João Batista já bastaria. Como tem um João, tem Tiago, tem José, tem Marcos, tem aí tantos Ricardo, tantos homens aí sobre a face da terra que são homens segundo o coração de Deus, entendeu? Por não estar escrito na Bíblia, isso não quer dizer que não seja homem segundo o coração de Deus, mas se tiver esses atributos, realmente pessoas que realmente se mantêm firme e íntegro no mandato do Senhor, daquilo que Deus requer para a vida dele, é um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz, a respeito de João Batista, que nascido de mulher, não existe nenhum como João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então João Batista realmente era um camarada que obedeceu a Deus. Era um camarada que realmente temia ao Senhor. É um camarada que estava pronto a ouvir a voz do Senhor. É um camarada que ele se isola ali por um determinado tempo no deserto, só esperando Deus vir falar com ele. Só esperando Deus falar, esse é o momento, agora vai lá endireitar o caminho. Vai lá e precede meu filho Jesus Cristo. Rapaz, imagina, se nós tivesse realmente esse desejo, essa alegria de obedecer ao Senhor, como João Batista obedeceu ao Senhor, esperando anos e anos, até que chegasse o tempo dele começar o seu ministério. Imagina, se realmente a gente tivesse essa alegria que Davi disse, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele queria morar na casa do Senhor todos os dias. É uma coisa que ele pediu a Deus. Ele falou, eu não só peço, mas eu vou buscar morar na casa do Senhor todos os dias. Imagina se estivéssemos essa mesma necessidade na alma, esse mesmo prazer de João Batista de esperar a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus vinha, obedecer. Imagina se a gente estivesse esperando realmente da hora do culto, realmente chegasse realmente mais cedo, mas com desejo realmente de ouvir a voz de Deus, e quando Deus falar, fazer que nem Davi fez, realmente eu pequei, e passar a praticar dali em diante aquilo que Deus requer, passar a obedecer a voz de Deus, como Davi fez. Veio a sentença de Deus, mas Davi aceitou e falou, não, vou praticar agora a justiça. Fazer que nem João Batista, entendeu? Ficou aguardando Deus falar, e quando Deus falou, ele foi lá e praticou aquilo que realmente queria, desenvolveu o ministério dando um fruto de acordo com a vontade de Deus para a vida dele, sem vacilar seus pés em tempo algum. Oh, glória a Deus, se tivéssemos realmente essa vontade. Mas sempre é tempo, irmão. Então que os irmãos possam refletir nessa palavra, entendeu? E ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Quando Deus falar, que venha estar pronto a querer praticar e praticar realmente. Que os irmãos possam estar meditando, guardando essa palavra no coração, em nome de Jesus, e ser um homem também segundo o coração de Deus. Porque para ser um homem segundo o coração de Deus é estar pronto a obedecer e se manter realmente naquilo que Deus te disser até o fim, até Cristo vir te chamar, até Cristo realmente vir te recolher, ou se você estiver até aquele grande dia para ser arrebatado aos céus. Então, irmãos, o que nos separa de Deus é apenas o pecado. Mas quando temos o reconhecimento do nosso pecado diante de Deus, a Bíblia fala que Deus não nos rejeita. Aquele que confessa e deixa os seus pecados encontra a misericórdia e o perdão de Deus. Mas se esconder, não prosperará diante da face de Deus, irmão. Então que possam refletir nessas palavras e ser um homem também segundo o coração de Deus. Aprender com a vida de Davi, aprender com os acertos de Davi, aprender com os erros de Davi, e como lidar também com o erro, e saber que existe um Deus, que realmente quando nos mantemos justos diante dele, justo quando eu quero dizer justo, que a gente realmente confesse as nossas falhas, confesse as nossas dificuldades diante dele, sem esconder nada. Ele vai fazer que realmente a gente venha prosperar diante dele. Davi era um camarada que realmente era o homem segundo o coração de Deus. Só para finalizar aqui, irmãos, vou estar lendo aqui Salmos 78, versículo 70, diz assim: também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redios
das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com a mão precavidas. Então Davi, quando ele ia julgar uma causa, ele julgava segundo a integridade do seu coração. Segundo aquilo que o seu coração falava, isso é justo. E ele não se deixava intimidar, aos contrários. As decisões deles não eram movidas por medo. Não eram movidas para agradar A ou para agradar B. Ele realmente fazia aquilo que a sua consciência aprovava. Ele nunca ia contra a sua consciência, mas aquilo que a sua consciência falava que se realmente Deus, é assim que Deus faria, se estivesse presente aqui. Então, e ele agia assim. Ao contrário de Saul, que Saul se deixava levar pelas situações. Ele se deixava se levar pelo medo e tomava as decisões de acordo com aquilo que as pessoas iam achar. Mas Davi não. Primeiro ele reconhecia que tinha autoridade de Deus, que Deus tinha autoridade. Então quando você reconhece que Deus te deu autoridade, Deus te deu talento, você tem que realmente passar a ter autoridade para você vir o quê? Produzir frutos, multiplicar esse talento. Independente se A, se B, se C não concorda. Independente se você não vai agradar a eles, mas você tem que frutificar, porque é a autoridade de Deus na sua vida. Deus te deu autoridade. E se você não usar dessa autoridade, Deus vai te cobrar de você um dia essa autoridade. Então não seja como Saul. Seja levado pelas situações, pelo medo, entendeu? Pelo desejo de agradar as pessoas. Porque quando você agrada alguém, automaticamente vem o quê? Glória do homem para você. Você fica, na gíria, bem na foto. Só que Davi não era assim. Davi ele permanecia na integridade do seu coração. Então, quando o seu coração fala, não, a vontade de Deus é essa, ele permanecia. Embora os contrários se levantassem contra ele, ele permanecia. Porque para ele valia realmente a pena servir ao Senhor. Ele era íntegro ao Senhor. Ele era fiel ao Senhor. Ele reconhecia que Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do Exército. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Agindo Deus, não há aquele que pode torcer a vontade de Deus. Então ele reconhecia que Deus era o Poderoso, o Criador de todas as coisas e governa do seu sublime trono. Então, irmãos, que possam meditar e possam tomar as decisões realmente de acordo com aquilo, com a autoridade que Deus colocou em vossas mãos. E quando pecar, e se alguém nesse momento está em pecado, reconheça agora diante de Deus. Reconheça seu pecado e reconheça que Deus é justo. E aceite a justiça pelo ato que você praticou. Aceite a colheita, como Davi aceitou e reconheceu e continua adorando a Deus, mesmo diante daquela situação. Então, quando Davi, lembra, sempre diz, quando Davi reconhece o seu pecado, realmente ele está trazendo um atestado, que realmente ele era homem segundo o coração de Deus. E quando um homem é segundo o coração de Deus, o que é que Deus fez com ele? Se a gente for analisar, ver à luz da Bíblia, Deus expôs Davi perante toda a humanidade. Por quê? O pecado de Davi, ele foi descrito na Bíblia. E todos aqueles que têm acesso à leitura da Bíblia, ou acesso à pregação de alguém, vai trazer o pecado de Davi. Então Deus ele expõe o pecado de Davi publicamente. Mas por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, realmente, quando um homem aceita o seu pecado, a consciência dele fica limpa. O peso dele sai das costas. Então ele reconhece que é justo vir realmente a vergonha. E ele aceita alegre e contente. Então Deus ele expõe o pecado de Davi. Mas por que Deus expõe? Porque, primeiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia o que lidar com essa situação do vexame, do pecado. Entendeu? E isso Deus deixa para referência nossa, para ensinamento para nós, para que a gente venha aprender com a vida de Davi. Para que a gente venha aprender com as qualidades, com os erros de Davi e como sobressair, como sair do pecado. E como também se manter na integridade também. Entendeu? Então o homem segundo o coração de Deus, ele tem que estar pronto. Entendeu? Para quando também você errar, entendeu?
vir a sentença sobre a sua vida e você realmente aceitar e falar, realmente procede do Senhor. É justo que isso aconteça comigo. É justo que eu colha essa sementeira que eu plantei. Entendeu? Então, você colhe como Davi, a semelhança de Davi, e aceita a disciplina, aceita a correção do Senhor, aceita realmente colher o fardo. Entendeu? Aquele fruto que você plantou. Mas só que você vai passar, esse fardo já vai ser leve, porque você confessou. Esse fardo não vai ser um peso sobre a sua costa. Entendeu? Mas você não tem que... eu não posso passar por essa humilhação. Não, eu vou me sentir envergonhado. Não, a gente tem que, em vez, a gente sentir vergonha do pecado. Mas quando a pessoa confessa, a autoridade de Deus volta, o ânimo volta, a alegria do Espírito, ela volta. Mas quando a gente se sente intimidado, envergonhado por ter pecado, é como se a gente estivesse escondendo ele. E a gente quer ser exaltado. Não existe exaltação no pecado. Entendeu? Ou a pessoa confessa o seu pecado, entendeu? Ou vai ter que ser colocado em público. A pessoa vai ter que ser envergonhada. Porque a Bíblia fala, aquele que querer se exaltar será humilhado. E humilhado será o quê? Exaltado. Então quando a gente peca e a gente reconhece e vai até o Senhor exalta essa pessoa, o Senhor perdoa essa pessoa. O Senhor te perdoa. Entendeu? E coloca novamente no seu dedo o anel. Ou seja, faz você enxergar novamente a aliança que você já firmou com Ele lá atrás em Cristo Jesus. Mas se você esconde o teu pecado, você vai passar por período da humilhação. O exaltado vai ser humilhado. O Senhor vai te humilhar. Mas por quê? Para que a sensatez volte novamente, para que você reconheça o seu pecado, para que você se conscientize que você não pode continuar na prática do pecado, nem pode continuar pecando. Sempre. Então é simples, irmão. Se realmente você hoje está na condição de pecado, irmão, confesse ao Senhor os seus pecados, deixe que Deus te exalte, irmão. Entendeu? Em nome de Jesus, que vocês que estão ouvindo esse vídeo possam refletir nessa mensagem, que possa ser bênção na vida dos irmãos, entendeu? E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que Deus venha derramar do bálsamo dele, venha derramar do perdão dele, da misericórdia dele, que venha usar de benevolência, entendeu? Se você está numa condição de cegueira, que não consegue enxergar seu pecado, que em nome de Jesus Deus envia um profeta, fala com você em sonho, em revelação, mas te esclareça para que você venha sair dessa plantação de maldição, entendeu? E venha plantar uma colheita de bênção na sua vida. Eu peço a Deus para que Deus te abençoe, irmão, e traga bênção, irmão. Que você venha se conscientizar que a bênção de Deus está junto com a santificação, junto com a obediência a Ele. Entendeu? Não adianta buscar riqueza, buscar prosperidade, buscar para a área sentimental, se a gente não realmente voltar aos pés do Senhor e andar em obediência e em buscar santificar nossa vida. Aí sim, então, varões, irmãos e irmãs, a bênção de Deus, tudo prosperará a favor daqueles que temem ao Senhor. Sem ficar correndo atrás da bênção, mas correndo atrás da santificação. Correndo realmente com os pés apressados a santificar a vida e a obedecer aquilo que Deus ainda há de revelar para a sua vida. Então que Deus realmente possa te dar essa convicção nessa noite. Uma convicção, colocar temor no seu coração, porque o temor do Senhor nos afasta do pecado. E o pecado em nossas vidas violenta a nossa própria alma. Que vocês possam se esclarecer disso realmente, tomar força com essa mensagem, realmente. Eu peço no fundo do meu coração, eu clamo ao Senhor, que essa mensagem realmente atinja o teu coração, que o Espírito Santo de Deus, aonde essa mensagem realmente for ouvida, que o Espírito Santo de Deus testifique no teu coração aí, e você venha ter coragem para renunciar ao pecado, venha ter coragem para confessar o seu pecado diante de Deus, para ter coragem para realmente obedecer a palavra de Deus em todo o tempo, sem temer a ninguém. Que em nome de Jesus o Espírito Santo te dê ousadia, em nome de Jesus, para testificar os feitos do Senhor, por onde é que o Senhor te levar, por onde é que seus pés forem. Em nome de Jesus, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus.
Que em nome de Jesus o Espírito Santo permaneça e esteja convosco todos os dias. Que a paz, o perdão de Deus, realmente a consciência da vida eterna, a convicção da vida eterna esteja no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glórias a Deus. Louvado e agradecido seja o Senhor.